Salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, o Vasco vai pagar aí a dívida que tem com o Maxi Lopes. Vamos falar desse assunto, vamos falar aí dessa dívida mais uma vez, né? Vamos falar também aqui do acerto do Vasco com o Corinthians pela transferência aí do lateral esquerdo Lucas Piton para o nosso clube. Vamos falar também da novidade envolvendo o meia Patrick do São Paulo. O Vasco deverá fazer uma proposta oficial para comprar o jogador. Diretor do Vélez confirmou aí conversa com o Vasco pelo meia Luca Orediano. Vamos falar muita coisa, fiquem até o final do vídeo. O vídeo está imperdível, mas já vai deixando o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações aí para você não perder nada. Valeu demais a galera que está se inscrevendo todo dia no nosso canal. Vamos em busca de 200 mil inscritos, uma marca muito expressiva para o nosso canal. Vamos ralar, vamos trabalhar bastante, porque a gente vai chegar lá se Deus quiser. Compartilha aí se você curte o nosso conteúdo, gosta do nosso canal. Se você é novo por aqui, é vascaíno, seja muito bem-vindo e vamos que vamos. Bom, pessoal, de acordo com o Globoesporte.com, o Vasco não teria ainda se posicionado sobre o possível transfer ban da FIFA envolvendo o atacante Maxi Lopes, né, uma dívida que o Vasco tem com o atleta. Porém, o clube irá fazer o pagamento do valor que deve ao jogador. Acho que trouxe essa informação aqui mais cedo, né, falando que o Vasco tinha uma dívida com o atleta de um pouco mais de 5 milhões de reais. O Vasco até o momento só pagou cerca de 30% desse valor, aproximadamente 1 milhão e 700 mil reais, e o restante deveria ser pago em 6 parcelas de 600 mil. Já sob o comando da SAF, que assumiu a gerência de departamento de futebol do Vasco em agosto, o clube pagou a parcela de setembro, mas descumpriu o pagamento de outubro em diante, né? Os advogados então informaram a inadimplência que determinou que o Vasco pague tudo que deve ao atleta, cerca de 3 milhões de reais. O Vasco tem um prazo até o próximo dia 5 de janeiro. Caso não seja feito esse pagamento, o Vasco irá cair no transfer ban. Porém, conforme apurou o Globoesporte.com, o departamento jurídico da SAF do Vasco, comandado aí pela advogada Gisele Cabreira, recentemente fez um contato com os advogados que representam o Maxi Lopes e informou que vai efetuar o pagamento dentro desse prazo. Internamente, a diretoria enxerga com naturalidade o processo e descarta qualquer possibilidade de sofrer transfer ban da FIFA, né? Para você que ainda não sabe o que é transfer ban, é uma maneira da FIFA impedir os clubes que devem a jogadores, que devem ir a profissionais, de registrarem novos contratados, de registrarem novos reforços aí para os seus clubes, né? E o Vasco vai pagar essa dívida aí ao Maxi Lopes. Vale ressaltar que, apesar da SAF ter sido aprovada em agosto, o clube ainda vive uma fase de transição e leva-se tempo para ficar a par de todas as ações e todas aí as dívidas que o clube fez ao longo de todos esses anos, né? Eu acredito que até o final desse ano, até a última semana aí de 2022, o Vasco vai fechar aí essa dívida com o Maxi Lopes, pagar tudo que deve ao atleta. Deixe nos comentários qual a sua opinião sobre esse assunto. Bom, pessoal, agora vamos falar do mercado da bola do Vasco, né? Muito agitado, né? Para que todo mundo já sabe, né, cara? O Vasco fechou a contratação aí do lateral esquerdo, Léo Pelé, do São Paulo, né? Joga também de zagueiro, né? O jogador chega com um contrato de 3 temporadas ao Vasco. O Vasco desembolsou 16 milhões de reais na contratação do atleta, que inclusive já está viajando para o Rio de Janeiro e apresentar no Vasco, né? Fazer exames médicos e o Vasco oficializar essa contratação. Já está tudo certo, ele é jogador do Vasco e, como eu falei, só falta agora o anúncio oficial. Além desse jogador, o Vasco também está com conversas muito avançadas aí com o Lucas Piton e o Corinthians, né? O Corinthians teria gostado bastante da proposta feita pelo Vasco e devem definir a negociação, finalizar tudo ainda nessa semana. O Vasco comprará parte dos direitos econômicos do jogador de 22 anos, jogador que foi formado no próprio Corinthians, né? Disputou cerca de 108 jogos com a camisa do clube paulista. Atualmente o Vasco conta com 3 laterais esquerdos, né? O jovem lateral esquerdo Riquelme, que está passando por um período de transição após uma gravíssima lesão no joelho. E também o Edmar, que recentemente renovou o seu contrato com o Vasco, além também do Paulo Vitor, que está emprestado junto ao Internacional Vasco. Esses são os 3 laterais esquerdos que o Vasco tem para a posição atualmente, e a tendência é que o Lucas Piton chegue para ser titular absoluto do time do Vasco aí com o Maurício Barbieri, né? O jogador vai ser comprado pelo Vasco e pode ser, quem sabe, ainda essa semana ele seja anunciado oficialmente pelo nosso clube, né? Deixa nos comentários se te agrada essas 2 contratações que deverão acontecer naturalmente, tanto aí a do Léo Pelé e também do Lucas Piton, lateral esquerdo do Corinthians. Bom, e o Vasco segue interessado em mais um jogador do São Paulo, né? Além do Léo Pelé, o Vasco deverá fazer uma proposta oficial para o meio-campista Patrick do São Paulo.
O Vasco tem um grande desejo na contratação desse atleta, de acordo com o jornalista Alexander Vieira do Bola VIP. O Vasco deve fazer uma boa proposta ao São Paulo nos próximos dias. O São Paulo pode sim liberar o atleta mediante a um bom pagamento aí do que o tricolor paulista deseja vender o atleta, né? Será oferta de compra, nada de envolver jogadores nessa possível transação. Vamos aguardar ver se o Vasco vai finalizar essa contratação. Esse jogador com certeza chega aí para ser titular do Vasco, né? Joga ali mais pelo lado esquerdo, é muito bom no apoio, muito bom na marcação e com certeza é um jogador que tem praticamente total aval do torcedor vascaíno e claro, a diretoria do Vasco sabe que é um jogador de qualidade, além também do Paulo Brax e também o Abel Braga já terem trabalhado com o atleta lá no Internacional. Isso facilita muito mais para ele e a gente espera que o Vasco finalize essas contratações aí nos próximos dias. Hoje mais cedo a gente trouxe a informação aqui também envolvendo o meia Luca Orellano, jogador aí do Vélez Sarsfield da Argentina. O diretor do Vélez confirmou que está conversando sim com o Vasco para a transferência do atleta de 22 anos para o nosso clube. De acordo com a reportagem do ESPN.com.br, o jogador argentino está sim no radar do Vasco. O Vasco teria já feito uma proposta aí para contratar o atleta, apesar da multa rescisória do jogador ser cerca de 8 milhões de euros, aproximadamente 44 milhões de reais na cotação atual do euro. O Vasco segue interessado no jogador e deverá aí, quem sabe, ter alguma resposta definitiva nos próximos dias. Esse atleta já despertou interesse tanto do São Paulo, do Flamengo e também de outros clubes aqui no Brasil. O diretor esportivo do clube disse que existe uma ligação entre os dois clubes e estão conversando sobre essa possibilidade. Questionado sobre o valor aí da primeira oferta do Vasco, a gente não quis entrar aí em mais detalhes. Ele confirmou a multa rescisória do atleta, que a gente falou agora de 8 milhões de euros, mas ele disse que ainda não sabe se a oferta inicial do Vasco agradou ao presidente do clube. Vamos aguardar os próximos capítulos, né? O Vasco segue interessado aí em um meio-campista sul-americano e muito possivelmente pode ser que se aproxime aí do Luca Orellano, jogador do Vélez Sarsfield, jogador aí muito promissor, 22 anos apenas e camisa 10 do Vélez, né? Tomara que dê tudo certo, é um bom nome, um jogador que chega aí com status de titular, obviamente, no Vasco em 2023. Bom, e para fechar, hoje também tivemos uma grande informação, né? De acordo com o jornalista Sandro Barbosa, do grupo Bandeirantes, o Vasco e o Palmeiras estão em negociação pelo lateral direito Gabriel Menino. O jogador pode se transferir para o Vasco e o nosso clube já está negociando com o jogador. De acordo com as informações, o atleta pode desembarcar no Rio de Janeiro em breve, né? Essa foi uma informação que pegou muitos vascaínos aí de surpresa, né? Porque não tinha nenhuma sondagem, não tinha absolutamente nada até o momento do interesse do Vasco nesse jogador. Mas de acordo com esse jornalista, o Vasco pode estar muito perto de fechar a contratação do lateral direito Gabriel Menino, que começou a carreira como meio-campista, né? Ele é bem polivalente, mas ele se destacou muito na lateral direito, o que até mesmo levou ele para a seleção brasileira quando o Tite convocou ele, né? Vamos ver se vai ter negócio. Com certeza chegaria também para ser titular do Vasco na próxima temporada de 2023. Um ótimo nome. O Vasco aí tentando fechar com muitos reforços até o início do Campeonato Carioca. De acordo com as informações, de 5 a 7 reforços serão contratados até o início aí do Cariocão. Vamos torcer para que o Vasco feche essas contratações. São jogadores aí interessantes que chegam aí com status de titular no Vasco. Deixa aí nos comentários aí se te agrada tanto a possibilidade do Vasco contratar o meia Patrick, o meio-campista Luca Orellano, lá do Vélez Sarsfield, e também aí o lateral direito Gabriel Menino do Palmeiras. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto. Saudações vascaínas a todos e é nóis.